Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos começar mais um Confra, devido aos acontecimentos, né? Nos dias de hoje, estamos tendo que fazer tudo online, os cultos estão sendo online, então a gente vai ter que fazer esse formato do Confra também pelas redes sociais para a gente alcançar todos, porque a igreja não pode parar. E para a gente dar sequência àquilo que foi trabalhado no acampamento, a gente vai trabalhar no mesmo tema que foi tratado ali, né? O que é ser homem na atualidade? O que é ser um sacerdote do seu lar? Então, aqui o que vai ser trabalhado vai estar disponível tanto para homens quanto para mulheres, mas entendam que as perguntas serão focadas na visão do homem, tá? E então, hoje aqui nós temos a pastora Andreia com a gente, que a gente vai trabalhar aqui com algumas perguntas, e conosco o pastor Penido, que também é psicanalista. E então, vamos começar aqui um bate-papo, algo descontraído, para que a gente consiga responder algumas perguntas e sanar algumas dúvidas que muitos de nós temos hoje como homens, e também a gente pode olhar pela visão da mulher, tá bom? Bom, primeira pergunta para a pastora Andreia, vamos começar aqui. Qual o papel do sacerdote, segundo as Escrituras? Qual o seu posicionamento perante sua família? Tá bom, a gente sempre ouve essa questão do sacerdote da família, o sacerdote do lar, mas é bom que fique bem claro desde agora no início que um rapaz que é solteiro, que é jovem, ele também pode considerar os mesmos princípios, né, o mesmo conceito para exercer esse sacerdócio ao longo da vida dele. A palavra sacerdote, a raiz da palavra que vem do latim, significa aquele que representa o sagrado. Então, a gente pensar nas escrituras, a gente pensa no sacerdote como aquele que está no altar, cuidando das coisas do Senhor, ministrando, né, os utensílios do altar. E se a gente colocar nesse contexto do sacerdócio da casa, a gente pensa que a família é sagrada. Então, é papel do homem, segundo a Bíblia, ser representante, guardião da família. E como guardião, tem duas palavras muito importantes que eu considero, que é o cuidado e o amor. Porque em Efésios 5, Paulo dá essa direção pra gente, né? Tanto para o homem como para a mulher. Que o homem deve amar a igreja, ele é o cabeça da mulher, e ele deve amar a igreja, amar a esposa como Cristo ama a igreja. E se dar a ela como Cristo se deu à igreja. Então a gente pode entender que o papel do sacerdote, segundo a palavra de Deus, é ele ser essa liderança, esse guardião da família e aquele que ama e cuida, né? Se ele ama, ele se dá, se ele ama, ele vai cuidar, se ele ama, ele protege. Então a palavra amor e cuidado, no meu ponto de vista, resume bem como é que o homem pode aplicar o sacerdócio na família. E o posicionamento dele em relação à família, e isso serve também para quem é solteiro, que ele pode proteger, pode cuidar da família, da mãe, da irmã, da prima. É esse papel do homem de cuidar e de amar, independente se ele está casado ou não. E esse posicionamento, Nicolas, eu entendo que ele é muito ligado à liderança. Ele é o líder, ele é aquele que conduz, aquele que gere, aquele que tem a visão do todo. E para a gente trazer para a nossa sociedade contemporânea que a gente está vivendo hoje, a gente pensa muito numa liderança compartilhada. Então ele pode compartilhar essa liderança com a namorada, com a noiva, com a esposa, no cuidado dos filhos, na educação dos filhos. E aí ele se posiciona profissionalmente, se posiciona espiritualmente, se posiciona emocionalmente e lidera essas áreas todas, tendo a mulher como uma líder que compartilha essa missão com ele. Perfeito. Pastor Penido, quer complementar alguma coisa? Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom, pastor Andreia. Realmente eu acho que você falou tudo praticamente. Eu queria só dar uma passada na parte emocional, da importância do homem em casa como sacerdote, mas também representando a figura do pai, do homem, mas também de Deus. Muitas vezes o pai, não representando o sacerdote, ele deixa de representar Deus naquela casa. O homem, muitas vezes, ele não entende que os filhos precisam dessa referência em casa, de um homem com autoridade, de um homem que corrige, mas também de um homem que ama, que cuida, como Deus é para conosco.
E quando o pai não cumpre com esse papel, quando o jovem que seja não entende o papel do sacerdote no lar, ele pode também ter uma dificuldade no futuro em ter essa relação com Deus também. Exatamente. Se o pai é ausente, se o pai não cuida, se o pai não ama, ele pode ter essa dificuldade de crer realmente se Deus o ama de verdade, se Deus cuida dele realmente, e se Deus realmente tem todo o poder. Porque uma criança, quando vê um pai, um sacerdote, ele crê que o pai vai cuidar dele em todos os momentos. E esse é o dever de um pai, realmente. Ele falha. Para nós é falha, para Deus não. Deus permite a criança passar por algumas situações para o crescimento dele. Mas o pai cuida, como Deus cuida. Mesmo quando o filho acredita que Deus não está vendo, Deus está vendo, o pai está vendo. Então é muito importante o posicionamento em casa deste homem, como realmente alguém que cuida, que ama e que representa também a figura de Deus, aquele que ama realmente e que sempre estará ao lado dos seus filhos, da sua família, cuidando e amando. E só uma questão que é importante também é que ele ter consciência de que ele é referência. Uma referência. Né? Tanto para o filho menino como para a filha menina. Perfeito. E hoje nós podemos ver muitas pessoas com dificuldades na identidade porque os pais em casa não cumpriram com os seus papéis. É verdade. Papéis bem definidos pela Bíblia e pela sociedade também. Então eu queria só deixar isso, não completar porque a Andréia foi realmente excelente no que ela disse, mas só acrescentar isso para que todos possam entender a importância do sacerdote nos dias de hoje. Perfeito. Então vamos dar sequência para a segunda pergunta, agora direcionada para o pastor Penido. Muitas mulheres entendem a submissão como inferioridade da mulher perante o homem. Como lidar com este argumento? Ok, Nicolas, boa pergunta. A submissão é bíblica. A palavra de Deus diz que temos que ser submissos uns aos outros. Não é ao homem, não é ao líder, é uns aos outros. Nós devemos ter o outro como sendo maior do que nós. Este é um princípio bíblico e cristão. Não há uma dificuldade para quem realmente conhece a Jesus Cristo. Ser submisso não é difícil. Ser submisso a autoridades não é algo complicado, não é algo novo. O feminismo extremo realmente coloca isso como sendo algo de inferioridade, e não é verdade. A submissão é um plano de Deus para que possamos viver na plenitude da graça. Então, para mim, isso é uma desconstrução daquilo que Deus criou na mente do homem, desde lá da construção, quando criou Adão e Eva. Ali ele disse, faremos o homem à nossa imagem, e criou também a mulher como na imagem de Deus. Não havia ali diferença entre um e outro. Era nesses tempos modernos, desde a década de 50, 60, que começou a mudar isso, a busca por esses direitos, que eu acho que é muito importante sim, mas que desconstruiu algo que era muito bonito pela família. Então, essa palavra submissão hoje está sendo usada de forma errada, na minha visão. Exatamente. Pastor André? Eu concordo e não tenho também muito a acrescentar, mas entender que é só exercer o papel que cada um tem. Então, se o homem entende o papel de sacerdote dele como esse que cuida, que ama, esse que é referência, e a mulher entende o papel dela de uma liderança compartilhada, de uma liderança que ela vai tê-lo como cabeça, mas ela vai estar como ajudadora, e ela vai simplesmente entender o papel dela. Então eu entendo dessa forma, a submissão não como inferioridade, mas como estar junto de, abaixo de, mas fazendo Exatamente. Junto, né? Então é realmente o entendimento que a sociedade desconstruiu, né, mas que nós, enquanto cristãos, devemos viver isso, né, que a submissão à liderança, tanto no trabalho, como na igreja, como em casa, mas como alguém que pode participar, cooperar com uma missão maior. Amém. E só para complementar, eu acho que também essa questão da inferioridade, né, isso o diabo vem usando na nossa sociedade, principalmente, né, no caso dessa pergunta, para as mulheres, para elas se sentirem inferiores. E uma frase que eu gosto bastante é que o homem ele não está à frente da mulher, ele anda e caminha ao lado. Então, o homem na sociedade de hoje em dia, a gente vê muitas vezes ele olhando, né, para trás. Ou seja, passando a questão da inferioridade tanto da visão do homem, e a mulher também se sente inferior. Mas o homem e a mulher eles devem caminhar juntos. E eu acho que o diabo trabalha muito nesse sentido para acabar com a família, né? Que hoje em dia é o que o diabo quer destruir, né? Nicolas, muitas vezes a pessoa usa essa palavra submissão porque ela tem, na verdade, uma crise de identidade.
Ela, na verdade, ela tem uma baixa autoestima, ela não se encontrou ainda na realidade que ela está vivendo, e daí ela começa a dizer que a submissão a essa palavra é uma palavra de inferioridade, mas na verdade é algo que ela traz e que ela tem que ser tratada, que ela precisa buscar esse tratamento, essa ajuda do alto. Jesus, quando ele vem, ele resolve isso. Amém. Porque aqui ninguém é maior que ninguém, ele é maior que todos, e nós todos somos submissos a ele. Então isso é uma coisa que tem que ser tratada, e o Evangelho trata isso com muito amor, com muito jeito. Perfeito. Vamos dar sequência. Terceira pergunta. Vivemos em uma sociedade que ainda é muito machista. Logo, vemos homens que não se permitem serem vulneráveis. Como podemos nos tornar vulneráveis? De maneiras práticas, como que o homem pode se tornar vulnerável? Pastor André. Tá, vamos entender nesse contexto o que significa a palavra vulnerável. Acho que vulnerável, no que eu estou entendendo aqui, é se permitir sentir, se permitir estar aberto, passível de sofrer, passível de se sentir realmente que tem que deixar a emoção, tem que deixar fluir aquilo que está dentro dele. Acho que a vulnerabilidade nesse contexto é essa, de se permitir sentir, de se permitir se expor. Exatamente. Né? E poder, então, sofrer, chorar, rir e tudo mais. Eu entendo que a dificuldade do homem hoje porque a sociedade impõe mesmo, você tem que ser forte, desde não pode pequeno, chorar, não pode você não pode chorar, você não pode mostrar a sua fraqueza, mas eu entendo que nesse ponto os homens podem aprender muito com as mulheres. E de forma prática, como isso se daria? Primeiro, identificar as emoções. Porque muitas vezes o homem está triste, está firme, está feliz, está firme, está ansioso, está firme. Sabe, identificar as emoções e deixar essas emoções virem à tona. Acho que o homem aprende muito isso com a mulher, né? E uma palavra muito importante nesse sentido é empatia. É você, com amor, se colocar no lugar dela, no lugar da mulher, para poder ajudar, cuidar, ser o sacerdote, mas para aprender em contrapartida. Então, acho que mostrar a vulnerabilidade é olhar para o outro, se colocar no lugar e poder sentir o que a pessoa está sentindo e poder demonstrar isso. E a outra questão que eu coloquei é, além de identificar as emoções para poder viver essas emoções intensamente, é aprender a compartilhar as emoções. Exatamente. Porque muitos homens têm dificuldade de falar, de expor o que sente. Aí a mulher está sempre falando, o homem está sempre ouvindo. Eu acho que a mulher precisa dar essa abertura também, né? Mas o homem, em contrapartida, expor, simplesmente compartilhar. Eu tô assim, eu tô assado, eu preciso pôr isso para fora e exercitar e se desafiar a falar mesmo, né? E isso é de se deixar ser vulnerável. Exatamente. Pastor Penida? Com certeza, Jesus foi o maior exemplo de um homem que mostrou que é possível chorar, que é possível sim procurar estar com outras pessoas, né? Ele buscou os discípulos ali no Getsemane para estar com ele, quer dizer, sentindo-se sozinho. E hoje, nos dias de hoje, com essa palavra machismo, que na verdade um macho não pode ser vulnerável, também é uma desconstrução, porque a palavra machismo é viril, é forte. O homem pode ser forte, sim, ele pode ser viril, mas eu aprendi, né, eu gosto muito de correr, que eu posso ser forte, posso ser viril, mas que as mulheres, quando correm comigo, muitas vezes correm mais do que eu. Não há diferença nesse sentido. Então, na verdade, eu posso ver alguém correndo na minha frente, entender e compreender que isso não faz de mim uma pessoa menor, ou pior, de forma alguma. Jesus demonstrou muito bem isso. Eu posso chorar assim, eu posso querer estar em companhia de outras pessoas. Mas uma coisa bem interessante, Nicolas, é que no consultório, de 10 pessoas que eu atendo, 9 são mulheres. Homens não buscam ajuda, homens não falam, homens não se expõem. Eles não querem mostrar realmente a dor que eles estão sentindo. E isso mostra hoje uma sociedade doente. Exatamente. Homens doentes, que não falam, que não são autênticos, que vivem uma máscara, uma fantasia, uma personalidade dupla. Isso leva a nós estarmos vivendo o que estamos vivendo hoje, casamentos, de relacionamentos perturbados, conturbados, porque o homem não consegue realmente ser o que Jesus queria que ele fosse, uma pessoa autêntica, que chora, que ri, que não precisa ser um anjo o tempo todo, que pode demonstrar sim suas falhas, como Jesus demonstrou ali, quando chegou com a sarrogue e disse que não gostou daquilo e demonstrou realmente a sua ira. Irai-vos, mas não pequeis. Nós podemos sim nos exaltar muitas vezes, mas nunca perder a essência e sabemos que nós somos espirituais. E nós temos uma imagem de Jesus que nos mostra muito bem como sermos vulneráveis, mas ao mesmo tempo estamos controlados pelo Espírito Santo.
Então Jesus nos mostra muito bem como que é ser um homem, homem, mas também vulnerável, que isso não demonstra nenhuma fraqueza. Okay? E uma questão, só para acrescentar, que o pastor falou antes sobre a questão do homem ser a referência emocional. Então, acho que o sacerdócio começa por ele mesmo, ele precisa ser sacerdote dele mesmo e reconhecer, olha, eu estou frágil, eu preciso de cura nessa área, eu preciso me tratar e se disponibilizar para isso. Então, acho que o sacerdócio começa a partir dele mesmo, né? Ele agindo como sacerdote das próprias emoções e se dando ao direito, se abrindo para cuidar, para falar, para expor. Acho que nesse sentido é importante essa consciência de que o homem, ele é sacerdote dele mesmo também, né? Exatamente. O autocuidado. Exatamente. Eu creio que isso está muito implícito na questão da comunicação, né? Eu acho que muito hoje em dia a gente vê relacionamentos que a pessoa não comunica, né? A base tem que ser Jesus, mas tem que ter o diálogo, a comunicação. E o homem muitas vezes não expõe isso e vai gerando uma bola de neve. E quando vê, já estourou essa bola de neve e a gente vê aí muitos términos de relacionamento por falta de diálogo. Um não compreende o outro, um fala A, o outro fala Z e não tem essa compreensão. Vamos dar sequência agora com o pastor Penido, a última pergunta, a quarta pergunta. Como os homens devem se posicionar perante ao feminismo extremista sem serem rotulados de machistas? Ok, Nicolas. Bom, primeiro, a palavra extremista, né, já é uma palavra que para nós não é muito boa. Tudo que é extremo não é bom. O apóstolo Paulo vai dizer de moderação. Eu creio realmente que nós devemos lutar pelos nossos valores, para mudar algumas coisas, que esse mundo realmente está bem confuso em relação às identidades, às referências, mas o extremo é sempre ruim, Nicolas. Eu acho que realmente as mulheres sofreram muito no passado. Eu creio que a Bíblia mostra uma cultura onde a mulher não era muito valorizada, nem mesmo as crianças, e isso durou por muitos anos. Na década de 50 para 60, que houve realmente o nascimento do feminismo, mas era muito extremo, foi muito extremo. E eu concordo que deveria mudar. E a Bíblia também concorda com isso, porque a Bíblia sempre foi a favor da mulher andar junto com o homem. Foi realmente os homens que mudaram isso e colocaram os homens mais fortes que as mulheres, então as mulheres não tinham voz ativa. E isso trouxe também muitas dificuldades em muitos lares. Mas o extremo hoje também me assusta. Eu trabalho muito com pessoas com problema na área de sexualidade e eles são extremistas também, muitos puxados para o lado do feminismo também e trouxeram para eles muitas confusões, aonde a palavra homem assusta. E não é para assustar. O homem anda junto com a mulher. E os dois formam realmente uma equipe poderosa. Então, os extremos, para mim, me assustam. Essa é a única coisa que eu realmente não aprovo nesse movimento filosófico e de ideologia também que surgiu com o feminismo, mas eu creio que realmente a mulher precisava de mais voz ativa, de ter muito mais liberdade do que ela tinha. Mas hoje também está havendo uma distorção de algo tão bonito que Deus criou lá no Éden já, para os dois andarem juntos. Então nós devemos voltar para as Escrituras para viver realmente uma vida equilibrada e harmoniosa. Perfeito, pastor Penny. E acredito que para que não pareça para o homem, né, como um machismo, né, como é que ele pode enfrentar o feminismo sem parecer machista, é fazendo exatamente o que está na Bíblia para ser feito. Cuidar da mulher como Jesus cuidou, amar como Jesus amou, respeitar o próximo. Acho que o amor é a base. Então, tudo que é feito com amor, tudo que é expressado através do amor, ele não vai para esse extremo. O amor modera. Né? O amor é o que dá o tom. Então, acredito que se é feito com amor, com cuidado, com zelo, não vai parecer machista, né? Não é impositivo, mas é demonstrar realmente o caminho através da base que são as Escrituras, mas sempre com amor. Amém. Bom, espero que todos vocês tenham gostado desse novo formato do Confra. Fiquem atentos às redes sociais, às próximas semanas, aos próximos vídeos que serão lançados. E não apenas ao Confra, também ao Glow, estaremos com vídeos e espero que todos aí em casa tenham gostado. Fiquem com Deus e quero agradecer ao pastor Penido, quero agradecer à pastora Deia e tchau, JTNI!